Vamos abrir a Escritura, a Bíblia, dando continuidade no texto de Esdras. Nós já estamos para terminar, viu, meus irmãos? Esdras. A gente está em Esdras 8, a gente está na reta final aí de Esdras. É claro que tem Neemias, né? Logo em seguida, mas já estamos na reta final de Esdras. E hoje nós iremos dar continuidade àquilo que já foi exposto na semana passada pelo seminarista Tiago. E nós iremos seguir do 21 até o 23. São apenas, entre aspas, 3 versos, mas que tem muito conteúdo e tem muito ensino da parte de Esdras para nós. Então, abra aí, por favor, em Esdras 8. Eu ainda estou com a revista atualizada. A gente está vendo essa questão da mudança, né? De qual texto usar. Eu estou com a minha revista atualizada e eu quero que você abra aí em Esdras 8. Tá bom? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler o texto, depois eu vou fazer uma breve contextualização do que está acontecendo aqui para vocês e nós recordarmos e não nos esquecermos de alguns detalhes que estão acontecendo, porque esse texto aqui, embora pequeno, como eu já falei, é um texto muito denso, tem muita coisa em jogo aqui e muita coisa acontecendo. Então, Esdras 8, 21, depois de Crônicas, Reis, Crônicas, Esdras, antes de Salmos. Quando você quiser encontrar esses livros aí, é mais fácil. De Salmos para trás, você já encontra eles. Todos encontraram? Então, crianças, preste atenção que essa história aqui é legal, viu? Essa história aqui tem muita coisa legal para a gente aprender com esse cara aqui, com Esdras. Então, 8:21 está escrito: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado que o Senhor nos dá a oportunidade de parar, nos dá a oportunidade de ouvi-la, nos dá a oportunidade de refletir e meditar sobre ela. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor mude, Senhor Deus, a nossa mente, mude os nossos sentimentos, Pai, e nos ensine, Pai, a vivermos confiantes, Pai, e resilientes diante da Tua vontade e diante do Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Nós devemos relembrar, e eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, que nós estamos agora diante da história sendo contada pelo autor do livro. Até recentemente, 7 para trás, a gente tem Esdras, a pessoa que escreve, contando uma história não do tempo dele. Esdras está contando uma história antes do tempo dele. Quanto tempo? 80 anos, 70 anos que ele contou. Então ele está contando a história da família dele, mas da geração anterior a ele. A partir do 7 e a partir do 8, Esdras está expondo a história dele mesmo. Claro que ele está expondo a história do povo de Deus. Mas eu quero que vocês observem, crianças, que Esdras está escrevendo a sua própria história. É como se fosse um diário.
Ele está escrevendo as coisas que estavam acontecendo com ele. E esse texto é um texto especial, porque inclusive ele vai trazer para a gente fragilidades dele como líder. Vocês já sabem, nós já falamos, Esdras é um sacerdote, ele é um sacerdote diferente dos outros porque ele é um escriba, ele é responsável por guardar a lei, não só ensinar e não só viver, ele é responsável por proteger o livro. Então os rolos eram protegidos por Esdras. E Esdras era um homem que ensinava a todos. Tanto ensinava que o povo da Babilônia, que não era do povo dele, sabia inclusive como que o povo dele cultuava. Quem que ensinou? Provavelmente foi Esdras. E nós vimos, quando eu falei para vocês, que quando o rei escreveu uma carta, o rei relatou a conduta de Esdras na carta dele. Ele fala na carta que Esdras é aquele que tem o livro nas mãos. E eu até brinquei assim, provavelmente, toda vez que o rei topava com Esdras, ele deveria estar segurando o rolo do livro. Porque essa foi a imagem que foi relatada pelo rei da maior nação na época. Então, Esdras pede para viajar, o rei libera Esdras, Esdras conclama o povo e o Esdras agora está descendo. Para onde? Está descendo da Babilônia para Jerusalém. Notem aqui, crianças e queridos, o povo que está descendo com ele nessa viagem, mais ou menos daqui, quase em Salvador, a pé, eles vão caminhar mais ou menos isso. Talvez um pouco mais para baixo, ali no sul da Bahia, porque a gente está em São Paulo, né, 600 a menos de Belo Horizonte, mais ou menos em Porto Seguro. Eles vão caminhar 1.500 quilômetros a pé. Eles vão descer da Babilônia para Jerusalém. Todas as pessoas que estão com Esdras, notem, não são pessoas que viram Jerusalém. Não são pessoas que viram o templo. Não têm a mínima noção do que era, porque nasceram na Babilônia. Então, essas pessoas, Esdras chama e o rei também conclama por meio da sua carta real para que as pessoas fossem livres para descer para a reconstrução da cidade. Como eu já falei para vocês, o templo já havia sido construído, mas a cidade precisava ser construída e os muros da cidade precisavam ser construídos. A cidade ela era protegida pelos muros que circundavam toda a cidade. Isso era o sistema de proteção da cidade. Então, note, Esdras recebe essa missão e agora no 8 nós vamos ter o relato ou o diário de bordo de Esdras de como foi essa jornada e das suas dificuldades e dos seus desafios. Por isso que eu falei logo no começo que aqui nós vamos ter o autor narrando a sua própria história. E é muito interessante ver como que ele tem consciência do passado, da geração do passado, 70, 80 anos antes dele, e como que ele tem essa mesma consciência de fé para o seu presente. E este é o ponto, meus queridos, porque se eu pudesse nomear um tema principal para esse texto aqui do 21 ao 23, nós poderíamos colocar como uma confiança inabalável. Do 21 ao 23, nós vamos ter a conduta de um homem com uma confiança inabalável. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu penso e entendo que é uma confiança inabalável. 21, nós temos Esdras chamando o povo para um jejum. Eles vão caminhar no 8 aí, 1 até o 21, eles vão caminhar durante uma semana. Depois de uma semana, nós estamos no verso 21, que foi o verso que nós lemos. Eles vão chegar junto a um rio. Por que que eles param nesse rio, Ramon? Eles vão parar no rio porque provavelmente falaram para Esdras que não tinha descido levitas. E aqui nós já temos um problema. Porque se Esdras está descendo para Jerusalém e se para cultuar a Deus é necessário, além de sacerdotes e escribas, no caso dele que era sacerdote e escriba, levita, eles tiveram que parar a viagem provavelmente.
Outro motivo do porquê eles pararam a viagem deles. Segundo motivo, eles pararam a viagem porque Esdras estava incomodado com algo que ele não tinha pedido ao rei. Eu não sei se vocês se recordam da carta real, mas Esdras tinha plenos poderes. Esdras foi nomeado o líder maior civil naquela época, a ponto dele poder aplicar a pena capital. Está na carta real, no 7. No Esdras 7 você vai ver isso. Esdras poderia ter pedido tudo para o rei. E, na verdade, a prática seria que ele deveria ter pedido. Pedido o quê? Ele deveria ter pedido uma escolta real. Por que pedir uma escolta real? Eles iam caminhar por praticamente 1.500 quilômetros. Iam caminhar 1.500 quilômetros com muito dinheiro. Só de prata eram 30 toneladas. Ouro, prata e todas as doações que o rei e todo o povo da Babilônia doou a eles. Então, imagine um povo caminhando com muito dinheiro durante praticamente 5, 6 meses, por vários territórios. O que esse povo precisa se esse povo não é um povo guerreiro? Precisa de uma escolta. Naquela época, normalmente, as pessoas pediam uma escolta. E aí você pergunta, por que eles não pediram a escolta? O texto vai nos falar. Esdras falou para o rei que aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus, Deus a estes favorece o bem. Então, se Deus estava com Esdras, e foi isso que Esdras falou para a corte real, e se Deus iria protegê-los, Esdras não poderia pedir o auxílio do rei. E provavelmente, por inferência, é isso que nós entendemos aqui no texto. Veja de novo 21. Nos humilhamos perante o nosso Deus para pedirmos jornada feliz para nós, nossos filhos, e para tudo, ou seja, as doações, o que era nosso. E aí o 22 ele vai explicar. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Então olha aqui para mim, Esdras afirmou que Deus estaria com eles. Qual seria a prova de que Deus estaria com Esdras e com todo aquele povo? A proteção até a chegada em Jerusalém. Então, para Esdras, ele não poderia pedir para o rei proteção. Porque se ele pedisse para o rei proteção, ele estaria agindo contrário àquilo que ele tinha professado, que era que Deus guardaria eles. Se eu creio que Deus vai guardar, em suma isso, eu não preciso pedir exército para o rei. Eu não preciso pedir soldados para nos proteger. E aí, se isso aqui já não fosse complicado, nós temos um pequeno detalhe que não está no texto, mas eu preciso trazer. É que a quantidade de pessoas que foram chamadas e a quantidade de pessoas que responderam ao chamado para descer nessa história de Esdras, 70 anos praticamente depois de Zorobabel, é infinitamente menor. Em Zorobabel, arredondando, foram 50 mil pessoas que desceram. Sabe quantas pessoas responderam ao chamado de Esdras para descer? Não deu 1.500. Então ali tem poucas pessoas, tem muita coisa para carregar, e essas poucas pessoas que têm muita coisa para carregar não são soldados. Olha o desafio de Esdras. Por isso que eu falei no começo que eu vejo em Esdras uma confiança inabalável. Porque Esdras sabia que quando Zorobabel desceu uma multidão atrás de Zorobabel. No auge do chamado, todos foram.
quase 70 anos depois de uma reconstrução que continua, e como eu já falei algumas vezes, e volto a falar, a reconstrução com Deus não é rápida. A reconstrução com Deus, normalmente ela demora. Não é como virar uma página. A gente está diante de um homem que recebe a incumbência do rei, recebe bênçãos sem medidas, mas o povo não responde a essas bênçãos sem medidas que o rei deu e que Esdras propusera de fazer. Eu quero chamar a sua atenção de que Esdras estava convicto da vontade de Deus. Deus inclinou o coração do rei, o povo deu bênçãos, deu dinheiro, deu prata, o rei deu prata, isentou os sacerdotes e levitas de pagamento de imposto, inclusive eles iriam poder trabalhar sem pagar imposto. Toda essa quantidade de bênçãos sendo derramada. E apenas 1.500 pessoas responderam prontamente para descer. É isso. Às vezes, meus irmãos, mesmo Deus derramando bênçãos sem medidas, isso não é prova e não faz com que a pessoa se converta ou se dobre à vontade de Deus. Está aqui em Esdras. Esdras agora tem um desafio de, com infinitamente menos mão de obra, e para complicar toda a história, pararam junto ao rio para jejuar. Por quê? Porque eles precisavam fortificar a fé deles. Enquanto eles estavam jejuando, Esdras vai nomear 11 homens. E, inevitavelmente, eu me lembrei do filme 11 Homens e um Segredo, né? Mas aqui não é 11 homens e um segredo, é 11 homens e nenhum levita. Porque os 11 homens foram lá buscar levita e não tinha levita. E eles foram de volta para a Babilônia para buscar levitas e voltaram com 38 levitas. Olha que beleza. 38 levitas e 220 servos do templo. Né? Esse foi o resto que decidiu vir. Então, 38 levitas se dispuseram a descer para a reconstrução. E aqui a gente vê novamente como que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Levitas e servos chegaram, e aí nós vamos ter agora a confiança dele diante de Deus, né? Verso 22, e eu quero pensar rapidamente sobre esse verso com vocês, principalmente porque a gente tem líderes aqui, e principalmente porque eu acredito que vamos ter líderes assistindo, não é? É muito bonita a conduta de Esdras perante aqueles que ele liderava. Esdras não tem medo de expor a sua fraqueza. E ele está expondo a sua fraqueza para mim e para você. Eu adoro isso, cara. Porque um líder que é líder na nossa época, ele não mostra a fraqueza dele. Ele não mostra nenhuma verruga. Coloca clareamento no dente, né? Usa Photoshop. Fraqueza? Filtro, tem diversos tipos de filtro para filtrar tudo para chegar ao mais belo possível. O verso 22, nós temos um líder falando: eu tive vergonha de pedir ao rei. Imagina o povo olhando para a cara de Esdras, que fez eles saírem do bem bom da Babilônia, porque vou lembrar os irmãos que era o top da galáxia, né? Era o maior império. Tudo de melhor estava na Babilônia. O povo ia caminhar num deserto para uma cidade quebrada, sem muro. O templo acabou de ser reconstruído. Um templozinho comparado com Salomão, ruim pra caramba, bem menor. Feio comparado com Salomão. Super humilde. Esse é o quadro da reconstrução. E aí, no meio, eles param junto a um rio. O que está acontecendo? Diz Esdras que nós temos que parar. Por quê? Vamos parar aqui. Pararam e vai chegando a conversa de Esdras para todo mundo. Ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Não tem levita com a gente. Eu já nomeei 11 homens para poder buscar os levitas e sacerdotes, que a gente precisa de levitas, e eu não tive coragem de pedir uma escolta para o rei. Aqui nós temos um cenário, pessoal, que a gente provavelmente as pessoas perceberam que não tinha escolta.
E provavelmente as pessoas, se eu estivesse lá, eu estaria também desesperado, porque a gente está caminhando com muita grana. Gente, é muito dinheiro que eles estão levando a pé. Eles vão ser roubados, assaltados, vão ser saqueados. Um povo vindo de Babilônia, que era escravo, não tinha experiência nenhuma militar, carregando ouro, carregando prata, carregando utensílios reais, passando por diversos territórios até chegar em Jerusalém. E aí o povo percebeu, cadê a escolta do rei Artaxerxes? Com certeza foi rolando comentário, né? Uma semana depois eles param a viagem, e aí o que Esdras fala para o povo? Bom, aí eu tive vergonha de pedir. E ele explica o porquê é vergonha, como eu já acabei de explicar para vocês. Tive vergonha porque eu falei que Deus é conosco. E de fato Deus o era. Por isso que ele falou. Só que tem uma implicação em falar. A implicação é, eu não posso pedir uma proteção humana para o rei. Porque se eu peço uma proteção humana para o rei, eu estou indo contra aquilo que eu professei ao rei, de que Deus é conosco. Então, confessar e confiar em Deus, meus irmãos, muitas vezes nos faz, literalmente, estar abertos. Estar sem seguro. Tipo um carro muito valioso, sem seguro. Caminhando pelas ruas aí, pelas vielas, imagine. É mais ou menos esse cenário. Uma Lamborghini, sei lá, um carro super, um Porsche, não sei, última geração, caminhando no meio da favela, passando no meio. Tem seguro não? Não tem seguro não. Então essa é a situação. Por isso que Esdras nos demonstra a nós, pelo menos isso que eu falei para vocês, ele é um homem humilde. Ele não tem vergonha de falar que ele não teve coragem de pedir. E ele falar que teve vergonha é reconhecer o erro perante o povo. Porque como líder ele tinha que ter pedido uma proteção. Porque a proteção não é só pelos bens, mas pelas pessoas também. Então, note como que é delicada a posição de Esdras. Mas Esdras se mantém convicto daquilo que ele falou para o rei. E o que ele falou para o rei? Está no 22. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Nós buscamos a Deus, então a sua boa mão é sobre nós. Então, pela fé, nós vamos chegar lá. É isso. Não tem outra conversa, queridos. Esdras tinha convicção de que Deus estava com ele, independente da situação, independente do que ele estava fazendo, independente da dificuldade que ele estava vivendo. Esdras entendia que Deus estava com ele, ao ponto de não pedir aquilo que deveria ser solicitado, uma escolta real, ou soldados para protegê-los. E aí nós temos o encerramento, né, da fala de Esdras no 23, que é o ápice, né, de tudo aquilo que ele decidiu fazer junto com aquele povo. Nós, pois, todos, né, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E o que ele pediu? O que ele pediu está lá no 1. Uma jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então, Esdras ora e chama o povo para se curvar perante Deus. Eu sei que o seminarista Tiago falou sobre jejum, não é? Mas vale novamente relembrar algumas questões do jejum. Jejum era uma prática para humilhar a pessoa perante Deus. Então ela mostrar para Deus e para ela mesma, e o jejum é bom que nos lembra como somos limitados. 2 horas sem tomar água, você já começa com a boca, já começa a secar a boca. 4 horas, 5 horas depois que você comeu, a barriga já começa a doer. Então, isso nos mostra para nós que nós dependemos. E o jejum é um ótimo retrato para mostrar a dependência. Por isso o jejum é importante.
E por isso, crente que é de verdade jejua, se humilha perante Deus. Corta coisas que fazem e que dão estabilidade. Né? Eu sei que já se fala muito de outros tipos de jejum, mas o jejum tradicional, o jejum básico, é cortar água e comida. E rapidinho você começa a se lembrar que você não é nada. Quando a gente corta água, quando a gente corta comida, a gente está mostrando para nós mesmos e, obviamente, mostrando para Deus e que nós dependemos dele. Não há nada de místico em jejuar. O jejum é para nos mostrar que nós devemos nos curvar. Nós devemos nos humilhar. E normalmente isso acontece quando a gente está doente. Quando a gente está doente, a gente se lembra que, é verdade, eu sou de carne e osso, eu tenho que parar de vez em quando. E às vezes Deus manda doença para a gente parar, não é? Por incrível que pareça. Às vezes Deus manda situações difíceis para a gente poder buscá-lo. O fato é que Esdras chamou o povo e todo o povo, eu quero que você pense sobre isso, todo o povo que estava com Esdras fez o que Esdras falou para fazer. Ou seja, todos jejuaram. Então, para a gente encerrar, nós temos um homem que tem uma confiança inabalável, que Deus chamou ele para reconstruir e ele decidiu descer. Este homem que decidiu descer, diante de todas as bênçãos que Deus derramou sobre ele, teve a resposta de menos de 1.500 pessoas, em comparação com Zorobabel, que foi quase 50 mil. Ou seja, né, vamos pensar no Instagram. Zorobabel com o Instagram bombado de 50 mil e Esdras com o Instagram dele de 1.500 pessoas. Mas Deus estava claramente com Esdras, independente da quantidade de pessoas que responderam. E aí Esdras fala para o rei na confiança, com fé de que Deus estava com eles. O rei atende o pedido de Esdras, Esdras desce, e aí Esdras para a viagem para falar com o povo que ele errou por não ter pedido uma escolta, porque ele tinha certeza que Deus ia guardá-los. Ele não poderia desonrar o nome de Deus. O povo entende o problema que Esdras apresenta, a vergonha dele, no caso. E o povo, juntamente com Esdras, no 23, que é um texto maravilhoso, quase 1.500 pessoas por 3 dias na beira de um rio, jejuando. Jejuando na beira de um rio. Sem tomar água, sem comer, orando a Deus para que Deus cumpra aquilo que Esdras falou para o rei. Deus levaria-os até Jerusalém numa jornada feliz. É isso que está aqui. E é lindo esse termo, né? Uma jornada feliz. 6 meses praticamente de caminhada. E Esdras confia totalmente que Deus vai fazer a proteção para eles chegarem no destino, para então começar a reconstruir. Tudo isso, para a gente encerrar, é o relato de bordo de Esdras, literalmente. Eu sinto como se fosse um diário de bordo dele, ele narrando para a gente como ele estava vendo a relação dele agora com Deus. Porque notem, até antes do 7, ele está falando do que aconteceu. E falar do que aconteceu é muito fácil. Porque falar do que aconteceu, você já sabe o final, né? Fácil demais falar sobre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? Você já sabe o final. Ah, que beleza. Não tem sofrimento, né? Quando não tem sofrimento é fácil contar. Mas Esdras está contando aqui algo que ainda vai acontecer. E é por isso que eu falo que é uma confiança inabalável. Porque não aconteceu. É isso que eu quero que vocês entendam. Queridos, Esdras está escrevendo crendo que Deus vai protegê-los. Esdras está caminhando, ele está caminhando, ele não chegou em Jerusalém e ele confia que Deus vai guardá-lo. E essa é a diferença. É por isso que eu falei que é diferente aqui esse texto. Ele está contando, está narrando algo que está acontecendo, ele não sabe o final.
Tanto não sabe o final que ele parou o povo. Vamos orar. Para Deus nos guardar até lá. Por isso Esdras nos dá exemplo para a nossa vida de que nós devemos parar às vezes. Parar a caminhada, parar o que a gente está fazendo, o propósito que é correto, parar tudo, jejuar. Parar tudo, orar. Parar tudo, chamar aqueles que são importantes. Vamos sentar para conversar? Olha, eu fiz isso, errei nisso, deveria ter pedido isso, não pedi por causa disso. Notem como que é claro. É um texto pequeno, mas é um texto muito denso. Quanto custou para um líder chegar na frente de uma nação e falar isso? Eu tive vergonha de pedir. Povo desesperado, dinheiro, prata, o sol batia ao meio-dia, o ouro reluzia de longe. Imagina, o desespero desse povo. Não tem proteção, não tem soldado, não tem guarda. Vão matar a gente, vão levar as mulheres, vão matar os homens, vão levar o dinheiro. Esdras foi um líder com uma confiança inabalável a ponto de expor sua fraqueza, sabendo que o povo entenderia. E notem, não é uma fraqueza como a gente pensa. O fato é que ele não poderia pedir ao rei. Gente, isso é muito, muito forte isso. Ele não poderia pedir ao rei. Porque o rei sabia que Deus era com eles. Se Deus ia protegê-los, você não precisa da minha guarda. A nossa fé, às vezes, meus irmãos, ela é provada dessa forma. A fé de Esdras e a confiança dele foi testada aqui. Ele tinha o direito de pedir. Mas ele decidiu ser vulnerável e, inclusive, se humilhar perante a nação para honrar o nome do Senhor. O que nós podemos aprender com Esdras? Bom, algumas coisas nós devemos aprender e fazer. Primeiro, é necessário, para reconstruir, confiarmos que Deus fará. E quando a gente fala que Deus vai fazer, meus queridos, a gente tem que fazer. Deus está reconstruindo? Tá, então vamos trabalhar. Esse negócio de que Deus está reconstruindo, eu vou ficar em Babilônia, desculpa, para você Deus não está reconstruindo. Não está. Deus está reconstruindo, mas eu estou quieto. Deus está reconstruindo, mas eu estou parado. Deus está reconstruindo, mas eu vou ficar na minha. Não. Aqui Esdras nos mostra que aqueles que confiam na reconstrução são aqueles que descem. E o texto mostra esse contraste. Que tem pessoas que descem de primeira, tem pessoas que descem de segunda com Zorobabel, e tem pessoas que descem de terceira, e ainda vai ter 11 homens que não tem nenhum segredo para ir em Babilônia trazer levita que ficou para trás. Me ajuda aí, né, pessoal? Vamos descer para reconstruir. É o que o texto está mostrando. Esdras nos mostra aqui, no caso, a vida particular dele, pessoal dele, que às vezes é necessário a gente parar. Está com uma dificuldade, está com uma situação complicada, faça como Esdras. Para e ore. Para, jejua. Para e chama aqueles que são próximos e aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Os líderes, né? E sejam francos. Coloque as cartas e coloque todas as cartas na mesa. Não esconda a carta. Fale claramente o que está acontecendo. E vamos orar. Vamos jejuar. Quanto o que vai acontecer depois, não vão falar. Semana que vem, se vocês vierem, vai ter a continuidade do que está acontecendo. Que vai ter muito mais coisa para acontecer aí de Esdras, né? Então precisamos, com Esdras, aprender a ter uma confiança inabalável na prática. Uma fé praticante. Uma pessoa que fala que Deus vai guardar e que sai de Babilônia para Jerusalém, esse Deus vai nos guardar e não precisa nem levar exército junto com a gente, que a gente vai chegar lá. Todas as 30 toneladas de prata vão sair da Babilônia, vão ser carregadas e vão chegar todas lá em Jerusalém. Todas. Então, Esdras nos dá exemplos grandiosos de que nós precisamos parar. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar
E nós precisamos buscar aqueles que estão parados lá para trás. Esdras fez uma comitiva e mandou o povo buscar. Liderança que não tinha descido. Me ajuda aí, né, pessoal? Liderança que não quis descer, estava lá em Babilônia. Manda trazer. Esdras se humilha perante o povo como líder. E Esdras, diante dessa conduta, faz com que todo o povo se curve e jejue numa cena maravilhosa de quase 1.500 pessoas junto a um rio, jejuando sem tomar água e sem comer comida, porque ele tinha confiança plena de que Deus estaria com eles. Amém? Que possamos aprender isso, meus irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, ser como Esdras, termos uma confiança inabalável de que aquele que nos chamou para reconstruir, ele está conosco na reconstrução. Ele está conosco na reconstrução em todas as áreas. Resta-nos saber como nós iremos nos portar perante o chamado da reconstrução. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por Esdras, Senhor. Um homem que nos ensina tanto, Pai. Nos ajude a termos uma fé inabalável, Pai. Nos ajude a sermos humildes, a sermos sinceros uns com os outros, Pai. Nos ajude a sermos fiéis a Ti, Pai. Nos ajude a Te buscar, se necessário for, nos humilharmos, jejuarmos, Pai. Que possamos, Pai, prosseguir na reconstrução, Senhor, das nossas vidas, das nossas famílias, na nossa igreja, Senhor. Nos dê discernimento nas atitudes, nos dê discernimento em tudo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.